Meus irmãos, mais uma vez, na paz do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seu discípulo naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Eles imaginaram, ele não atravessou o mar. Ele não atravessou o mar, que não tinha outro barco. Só tinha o barco dos discípulos e ele dos pescadores. Ele não subiu no barco. Então ele está lá. Chega lá, não estava lá. Ele tinha atravessado o barco, o mar, o lago, o mar da Galileia, andando, foi caminhando. E ali, ao chegarem lá, meus irmãos, foi uma maravilhosa experiência, onde eles puderam ver, meus irmãos, eles puderam ver a experiência maravilhosa. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele, quando esteve aqui nessa terra, ele não deixou a sua onisciência. Ele veio sabendo tudo. Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele sabia de tudo. Ele só não fez uso da sua onipotência, não fez uso da sua onipresença, também não fez, mas a sua onisciência, ele usava, ou usou, ou fez constantemente. Os discípulos nem se tocavam. Era para assim, rapaz, isso aí é diferenciado. Os mestres da lei não sabem o que eu penso. E ele sabe. Ele é um mestre diferenciado. Mas nem para isso eles atentavam. Estavam tão cegos, tão embriagados com a doutrina errada, com a interpretação incorreta que eles faziam da Escritura, que Cristo veio fazer a correta interpretação e eles não atentavam para isso. Eu fico a imaginar como é que a pessoa chega a essa escuridão, chega a essa lerdidão espiritual. Porque dá para pensar, dizer, não, esse aqui, se ele está dizendo que não é o Messias, mas ele é o Messias, sim. É porque ele quer, ele está sendo humilde, está sendo simples, mas ele é o Messias, que ele sabe, o que eu penso, ele sabe. Quem sabe isso? E não pensava, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, veio fazer a interpretação da sua própria palavra, ou da Escritura Sagrada, com a sua própria palavra. Ali, quando ele falou, pela inspiração, pelo seu espírito, para os escritores, ele ali estava só repetindo o que ele tinha inspirado, estava escrito. Está escrito. Está escrito. Não tem nada de mais, não tem nada de novo. E eles não entendiam. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse mesmo Espírito ainda fala hoje com a sua igreja, com nós, com o seu povo. Olha, nós temos a grande certeza de que o Senhor Jesus Cristo está vivo e está de volta aqui com o seu povo, com a sua igreja. Ele diz bem claro para nós: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não fosse a interpretação correta, como ele falou aí, era para estar escrito como está escrito. Ele dizia diferente, mas ele está explicando corretamente como é. Porque ele podia, se fosse da maneira diferente, dizia assim, quem tem espírito, leia. Não, quem tem ouvido, leia, olho, veja, leia o que está escrito na minha palavra. Ele diz, quem tem ouvido, ouça. Ouça. Eu preciso apenas do ouvido para ouvir a sua palavra. Eu tenho certeza, meus irmãos,
que Ele está presente, falando comigo aqui agora, e está falando também ao seu coração. Abra o seu coração e deixe Ele entrar, para Ele falar também com você. Esse é o meu desejo de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.